A média é de 12 mulheres assassinadas por dia no Brasil. A Lei Maria da Penha passou a permitir que o juízo criminal decida o valor da reparação por danos morais. Não basta trabalhar a criança ou o adolescente que tenha sido vítima de bullying, mas toda a comunidade que tenha presenciado, que saiba, ou até aquele que também praticou. O Ministério Público questionou na Justiça a reclassificação dos resíduos das latas de tintas e argumentou que os interesses econômicos foram o pano de fundo para a mudança. Sabe a Mônica da revista Em Quadrinhos? Ela é feminista desde que foi criada há 55 anos. Mas hoje, para enfrentar os meninos, ela usa uma arma bem diferente do coelhinho de pelúcia. Olá, boa noite para você. Boa noite. Nesta semana, o mundo celebrou o Dia Internacional da Mulher. Aqui no Brasil, apesar de algumas conquistas, ainda há muito pelo que lutar. O país ocupa o 5º lugar em número de feminicídio, crime intencional contra o sexo feminino. A cada 2 horas, uma mulher tem a vida interrompida por um agressor que pode ser o marido, o namorado, o irmão e até o pai. E a violência não escolhe região, atinge o Distrito Federal e todos os estados. Espírito Santo. Adriele, de 22 anos, foi morta com o fio de um carregador de celular. O assassino, o próprio companheiro. Rio de Janeiro. Natasha Silva, de 24 anos, foi morta a tiros dentro de casa pelo ex-namorado. Santa Catarina. Maria Helena Martins foi morta por asfixia pelo companheiro. Na última terça-feira, Romilda Souza, de 40 anos, engrossou a estatística do feminicídio no Brasil. Ela foi morta pelo marido a tiros no apartamento onde morava, em uma área nobre de Brasília. O criminoso se matou. Essas são 4 das tantas mulheres vítimas de feminicídio este ano no país. A média é de 12 mulheres assassinadas por dia no Brasil. É o que diz o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O último levantamento mostra que 4.606 mulheres foram mortas no país em 2016. São Paulo teve o maior número de casos, 525, seguido de Minas Gerais, com 494, e Bahia, onde 471 mulheres foram assassinadas. O Brasil hoje é considerado o 5º em violência contra mulheres, né, em mortes contra mulheres, simplesmente pelo fato de serem mulheres, por questões de gênero. Se considerarmos que no Brasil ainda há uma subnotificação, há uma demanda reprimida, quer seja por desconhecimento, quer seja por coragem de enfrentar, quer seja identificar de que maneira ela pode sair desse ciclo de violência, até mesmo falar dessa própria violência, eu considero extremamente grave a situação. O homicídio de mulheres, feminicídio, entrou para a lista de crimes hediondos em 2015, quando foi sancionada a Lei Federal 13.104. Ela aumentou a pena por homicídio, que é de 6 a 20 anos de prisão, para 12 a 30 anos. Para este especialista, a lei do feminicídio foi um avanço, um complemento da Lei Maria da Penha. Além de ter aumentado a pena, ela trouxe os olhares da sociedade para esses casos tão horrendos que acontecem contra a mulher hoje em dia ainda, nessa sociedade que a gente acha que está evoluindo, mas quando na verdade ainda acontecem coisas, infelizmente, desse tipo. O Conselho Nacional de Justiça divulgou esta semana que 10 tribunais estaduais ultrapassaram os 100% da meta de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher. Goiás, Distrito Federal, Rio de Janeiro, Paraná, Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Tocantins e Bahia. Muitas das mulheres assassinadas já vivenciavam um ciclo de violência doméstica. Por isso, a coordenadora dos direitos das mulheres da Universidade de Brasília lembra que é importante estar atento aos sinais. A mulher está constantemente machucada, ou ela está muito acuada, depressiva, perceber às vezes sinais da relação dela com o seu companheiro ou namorado, às vezes pai, às vezes tio. A mulher fica mais calada, ela fica com vergonha, ela sempre se mostra muito envergonhada pela violência que ela sofre, o que é um absurdo, porque na verdade quem tem que ter vergonha é o agressor. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que é possível fixar valor mínimo de indenização por dano moral em casos de violência doméstica contra a mulher. Isso
mesmo sem prova específica. O ministro Rogério Schietti Cruz ressaltou que a Lei Maria da Penha passou a permitir que o juízo criminal decida o valor da reparação por danos morais. A terceira sessão fixou a tese de que, nos casos de violência doméstica contra a mulher, é possível fixar valor mínimo para a reparação se a vítima ou a acusação pedirem indenização por dano moral. Essa indenização não depende de provas, pois se trata de dano moral presumido, ou seja, que não precisa provar para saber que causou danos físicos e psicológicos. Os ministros da terceira sessão do STJ chegaram a esse entendimento ao julgar recursos especiais repetitivos sobre o assunto. A decisão passa a orientar tribunais de todo o país no julgamento de casos semelhantes. Em um dos casos analisados, um homem foi denunciado por ter dado um tapa na ex-companheira. Com a pancada, a mulher caiu no chão. Momentos depois, o agressor retornou ao local e a atropelou. A vítima entrou na justiça contra o agressor e o Ministério Público pediu fixação de valor mínimo para reparação de danos morais. O réu foi condenado a 4 meses de prisão e indenização mínima de R$3 mil. Mas, de acordo com os autos, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul afastou a indenização por não haver pedido de reparação financeira. No STJ, o ministro Rogério Schietti Cruz aplicou a tese fixada pela terceira sessão e destacou que houve requerimento do Ministério Público e da vítima, o que justificou uma indenização mínima pelos danos morais. Com isso, o ministro restabeleceu a decisão de primeira instância. O ministro Rogério Schietti Cruz apontou também que as turmas penais já afirmaram o entendimento de que a imposição de indenização por danos morais para a vítima de violência doméstica requer um pedido específico em respeito às garantias do contraditório e ampla defesa. Para o ministro, o pedido do Ministério Público ou da parte ofendida é suficiente, ainda que não tenha indicação do valor específico. Assim, o magistrado pode fixar o valor mínimo de reparação. Sobre a dispensa da produção de provas, o ministro disse que a Lei Maria da Penha passou a permitir que o juízo criminal decida o valor da reparação por danos morais, que estão relacionados à dor, sofrimento e à humilhação da vítima de violência. Lava Jato. O juiz Sérgio Moro, responsável pelos processos da operação em Curitiba, determinou o bloqueio de cerca de R$4,5 milhões do ex-ministro Antônio Delfim Neto e das empresas ligadas a ele. Segundo o Ministério Público Federal, o ex-ministro pode responder por crimes como fraudes à licitação, corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Ele nega as acusações. As investigações dessa fase apuram pagamento de propina em obras que envolveram a construção da usina de Belo Monte, no Pará. Hoje, a Polícia Federal cumpriu 9 mandados de busca e apreensão em São Paulo e também no Paraná. O juiz Marcos Vinícius Reis Bastos, da Justiça Federal do DF, determinou a soltura do empresário Joesley Batista, um dos donos do grupo JF, que cumpre prisão preventiva desde setembro do ano passado. Na decisão, o magistrado apontou que, neste momento, não estão demonstrados os requisitos para a prisão cautelar. O executivo Ricardo Saldi, preso com Joesley, também teve a soltura determinada. Ainda de acordo com a decisão, ambos devem entregar os passaportes, comparecer a todos os atos do processo e manter os endereços atualizados. Joesley está preso na Superintendência da Polícia Federal em São Paulo. Já Saldi ficou detido no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília. O Ministério Público pede a anulação de uma norma do Conselho Nacional do Meio Ambiente que reclassificou os resíduos de tinta de perigosos para recicláveis. Para o MPF, a alteração atende apenas a interesses econômicos e pode provocar sérios danos à saúde. Até pouco tempo, os restos que sobravam em uma lata de tinta para pintura de casas eram considerados resíduos perigosos. Mas uma norma do CONAMA, Conselho Nacional de Meio Ambiente, alterou essa classificação para resíduos recicláveis. O MPF, no Distrito Federal, considerou a mudança um retrocesso ambiental e social, já que além de contrariar normas internacionais seguidas pelo Brasil, o resultado pode prejudicar o meio ambiente e também a saúde pública. A mudança foi feita a pedido da Associação Brasileira dos Fabricantes de Tinta e, segundo apurações do Ministério Público, foram contratadas empresas para produzir estudos, mas que não apresentaram documentos com a certificação dos laboratórios que fizeram as análises. Por conta disso, o Ministério Público questionou na Justiça a reclassificação dos resíduos das latas de tintas e argumentou que os interesses econômicos foram o pano de fundo para a mudança.
A Justiça bloqueou 4 milhões em bens do presidente afastado da Assembleia Legislativa do Estado do Rio, Jorge Pisciani. Também foram bloqueados 2.200.000 do filho dele, Felipe Pisciani, e de 2 empresas da família. Pai e filho respondem por atos de improbidade administrativa e estão presos desde novembro do ano passado. A juíza Ana Paula Gomes de Almeida determinou o bloqueio com base em indícios da prática de atos de improbidade administrativa que causam danos aos cofres públicos. A Justiça do Rio de Janeiro deverá examinar pedido de conversão de prisão preventiva em domiciliar de Danúbia de Souza Rangel, condenada por tráfico de drogas e mãe de uma criança de 7 anos. A decisão, tomada pelo ministro Edson Fachin, estabelece que o juízo de origem aplique ao caso as balizas já fixadas pela segunda turma do STF no julgamento que deu a gestantes e mães de crianças de até 12 anos o direito à prisão domiciliar. Condenada em primeira instância a pena de 28 anos de reclusão por tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção ativa, Danúbia está custodiada na penitenciária Nelson Hungria, em Bangu, e aguarda o julgamento de apelação criminal pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. No Maranhão, a Justiça Federal determinou a conclusão do processo administrativo que cria a reserva extrativista Tauá-Mirim, em tramitação desde 2003. A União, o Instituto Chico Mendes, ligado ao Ministério do Meio Ambiente e o Governo do Estado ficam obrigados a cumprir as exigências referentes ao processo que trata da criação da reserva. A Justiça deu prazo de 365 dias. Em caso de descumprimento, uma multa diária no valor de R$50 mil será aplicada. Ainda de acordo com a decisão, o governo também deve se atentar para não deslocar as comunidades tradicionais da região sob pena de outra multa na mesma quantia. A comunidade Tauá-Mirim fica na zona rural de São Luís e a criação da reserva irá garantir, além do direito à moradia, o controle na proteção ambiental. E você vai ver a seguir na série especial sobre a urna eletrônica que o sistema eletrônico de votação chama a atenção de países do mundo inteiro. Tribunal Superior Eleitoral pode dar resultados muito rápidos. Lembra da Mônica, William? Personagem das histórias em quadrinhos que liderava os coleguinhas nas brincadeiras de rua e ainda usava um coelho de pelúcia para se impor quando as ordens dela não eram acatadas, né? Lembro muito. Olha, até na ficção a história muda, viu? Hoje já não é preciso usar a força para exercer uma liderança. Existem caminhos mais seguros para isso. E as mulheres, melhor do que ninguém, sabem disso. Oi, tudo bem? Tudo bem? Estava procurando você. Ela surgiu na revista em quadrinhos em 1963. Naquela época, o personagem principal era Cebolinha. Mas a menina dentuça de vestidinho vermelho roubou a cena. Mônica se tornou uma estrela nas mãos do cartunista Maurício de Souza. Mônica veio com tudo. É uma menina voluntariosa, suave, tranquila, romântica, mas não leva desaforo para casa. Sem saber o que já era, para ser empoderada. Calma, Mônica, você tá de louça, lembra? E Mônica sempre conversou assim com os meninos, de igual para igual. Admirador secreto? Essa é boa! Nem que eu fosse louco! Admirador secreto da Mônica, uma menina boba e sem graça que mais parece um tatu! Agora chega! Também não precisava falar assim, né? Mônica é o que se chama hoje de empoderada. Entrou para a lista das defensoras da mulher no projeto Donas da Rua, uma parceria da ONU Mulheres com a Maurício de Souza Produções. Esta exposição em São Paulo é uma das ações. Mônica e as outras meninas da turma interpretam 18 mulheres que contribuíram para a história recente da humanidade, como a pintora Frida Kahlo, a cientista polonesa Marie Curie e a artista sérvia Marina Abramovic. Histórico de mulheres famosas na história do mundo e que enfrentaram todas as barreiras e se transformaram em líderes em diversas áreas, né? E são representativas. Qualquer projeto que signifique paz, concórdia, aproximação, carinho de alguma maneira também e ética. Eu penso que
vale a pena te brigar muito. A empresa de Maurício de Souza e muitas outras ao redor do mundo aderiram aos princípios de empoderamento das mulheres da ONU, que orientam o setor privado na promoção da igualdade de gênero no trabalho e na comunidade. Entre esses valores, educação, inclusão, não discriminação e liderança. Esse é o empoderamento. Eu desejo isso, eu posso promover ações para a minha conquista. E se eu entender que o meu direito está sendo limitado, eu estou empoderada de que eu tenho voz e argumentos para esta defesa. Mas a pesquisa do IBGE, divulgada essa semana, mostra que ainda falta muito para as mulheres brasileiras. Elas somam 29% dos empregadores, 39,5% ocupam cargo de chefia. O salário é 23% mais baixo do que o dos homens. E as mulheres dedicam 73% a mais do que os homens, das horas por semana, a afazeres domésticos e cuidado com as pessoas. Para Maurício de Souza, Mônica é um exemplo da mudança de comportamento da mulher em relação a si mesma. No passado, ela batia nos meninos com o coelho de pelúcia. Hoje, a arma dela é outra. Está na inteligência. Que bom te ver animada de novo, amiga. Ah, Magali, de vermelho, eu sou mais eu. E agora vamos dar um giro pela rede para saber das últimas notícias. E quem está na redação do Jornal da Justiça hoje vai nos atualizar das últimas notícias é a repórter Carla Lucena. Boa noite, Carla. Olá, Érica, boa noite para você, boa noite a todos. Então vamos agora às últimas notícias, os últimos destaques das agências de notícia. A ministra Rosa Weber, do STF, decidiu arquivar um inquérito que investigava o senador José Serra por suposta prática de falsidade ideológica eleitoral. A ministra seguiu o parecer da PGR e considerou que o suposto ato ilícito está prescrito. O TJ do DF começou a julgar os recursos da ex-delegada Marta Vargas, acusada de manipular as investigações sobre o assassinato do ex-ministro do TSE, José Guilherme Vilela, a mulher dele e a empregada. Um dos pedidos da defesa é a redução da pena, que foi fixada em 16 anos. O Ministério Público do Rio de Janeiro ajuizou uma ação civil pública pedindo o afastamento do governador do estado, Luiz Fernando de Souza Pezão, por não aplicar o percentual mínimo constitucional de 12% da arrecadação na área da saúde em 2016. E ainda no Rio de Janeiro, a Justiça Federal suspendeu a cobrança de uma taxa extra que estava sendo cobrada pelos Correios para encomendas com entrega na cidade. A justificativa dos Correios era o alto índice de violência, mas para a Justiça, a cobrança fere o direito dos consumidores. E não deixe de conferir também as notícias do Supremo no site stf.jus.br. Voltamos ao estúdio. E esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você. Boa noite, um ótimo fim de semana e a gente se vê novamente aqui na segunda-feira. Veja só, em decisão unânime, a Justiça condenou o Distrito Federal a indenizar uma estudante vítima de injúria racial sofrida em escola pública. Faz 5 anos, mas os xingamentos continuam ecoando na mente da Letícia. Macaca, babuína. Essas palavras ofensivas ela ouvia de colegas todos os dias na escola, até que procurou uma delegacia para prestar queixa. O policial, ele teve a coragem de me falar que aquilo não era um crime racial pelo fato do macaco ser branco e eu ser preta. Foi transferida para outra unidade de ensino. Não adiantou. O bullying que sofreu na outra escola foi uma porta para a depressão. Aí, Letícia parou de estudar.
algo que se repete e que vai abalar a autoestima, a construção da identidade. E a partir disso, abala também como ela vai se relacionar, se perceber num contexto social. Essa intimidação sistemática, o bullying, passou a ser vista com mais gravidade em 2015, quando entrou em vigor a Lei 13.185. Pela legislação, pode ser considerado bullying ataques físicos, insultos pessoais, comentários e apelidos pejorativos, ameaças, grafites depreciativos, expressões preconceituosas, isolamento social premeditado. A lei também criou o Programa Nacional de Combate ao Bullying. No caso do bullying, existe um programa nacional e a obrigação da União, dos estados e municípios coibir essa prática, esse tipo de ilícito e fazer com que a pessoa não sofra tantos danos. A Letícia não recebeu esse apoio da escola. Que estavam lá para me ajudar e, na verdade, não me ajudaram, foram totalmente omissos e levaram como brincadeira. A prevenção ela é fundamental e é preciso a parceria da família e da escola, mas não com ações pontuais, mas com um planejamento, um projeto que envolva toda a comunidade, porque não basta trabalhar a criança ou o adolescente que tenha sido vítima de bullying, mas toda a comunidade que tenha presenciado, que saiba, ou até aquele que também praticou. Esta semana, a Justiça decidiu que o Distrito Federal deve indenizar a Letícia pelo bullying sofrido na escola pública onde ela estudava. E com um agravante, como os xingamentos diziam respeito à cor da pele, o juiz entendeu como injúria racial. O governo do Distrito Federal foi condenado a pagar R$5 mil à vítima e a arcar com um tratamento psicológico para ela. A Letícia encara como uma vitória, mas diz que ainda tem muito a caminhar até superar tudo. Estou correndo contra o tempo para recuperar tudo que eu perdi por conta dessas agressões. Por nota, o governo do Distrito Federal informou que não vai se manifestar, já que ainda não foi notificado da decisão. O Tribunal Superior Eleitoral publicou todas as resoluções para as eleições gerais, que será em outubro deste ano. A última instrução aprovada regulamenta o voto impresso e prevê a implantação gradual até atingir todas as urnas nas eleições. São as resoluções do Tribunal Superior Eleitoral que regulamentam as eleições. São uma espécie de manual da votação. No ano passado, o plenário do TSE aprovou 10 resoluções: calendário eleitoral, atos preparatórios, auditoria e fiscalização para as eleições, cronograma operacional do cadastro eleitoral, pesquisas eleitorais, escolha e registro de candidatos, propaganda eleitoral, uso e geração do horário gratuito, além de condutas ilícitas em campanha, representações, reclamações e direitos de resposta, arrecadação, gastos e prestação de contas, e modelos de lacres de segurança para urnas e envelopes. A última resolução aprovada regulamenta o voto impresso. A instrução prevê a implantação gradual da impressão do voto até atingir todas as urnas utilizadas nas eleições, o que deve acontecer em 2028. O tribunal preferiu estabelecer um normativo específico, regulamentar, até em função da novidade, e para poder até dar mais visibilidade e até fazer a experiência, né, para ver se de fato o voto impresso ele vai agregar, né, algum valor a mais, né, à urna eletrônica, que já é de renome internacional. A instrução que trata sobre o plano de mídia, com o tempo destinado para cada partido no horário eleitoral gratuito e outras regulamentações, deve ser aprovada pelo TSE a partir do dia 15 de agosto. Apesar de várias resoluções já terem sido publicadas, o Tribunal Superior Eleitoral ainda pode fazer ajustes nos textos. O primeiro turno das eleições deste ano está marcado para o dia 7 de outubro. A possibilidade de se fazer ajustes finos, sempre visando a transparência, sempre visando dar o maior esclarecimento ao eleitor, ao candidato, ao partido político. Um exemplo nacional é a urna eletrônica, que atrai visitantes do mundo todo, principalmente autoridades eleitorais de outros países, que vêm conhecer e acompanhar o processo de votação brasileiro. O maior interesse é pelo sistema de segurança e a rapidez na apuração de nossas eleições. Todo ano, autoridades internacionais vêm ao Brasil conhecer nosso processo eleitoral.
Nas eleições municipais de 2016, por exemplo, autoridades de lugares como Bolívia e Guiné-Bissau acompanharam a votação. A representante boliviana ficou impressionada com a rapidez da totalização por aqui. É muito legal que o Tribunal Superior Eleitoral possa dar resultados muito rápido. Os convidados acompanharam todo o dia de eleição, desde a emissão da Zeresma até o encerramento da sessão. A tecnologia utilizada na votação também chamou a atenção dos estrangeiros. Foi uma experiência interessante. Eu nunca tinha visto uma coisa dessa. Mas os estrangeiros não vêm ao Brasil só no dia da eleição. O interesse deles é em todo o processo eleitoral. No último teste público de segurança do sistema eletrônico de votação, representantes da Argentina, Zâmbia, México e da Organização dos Estados Americanos vieram acompanhar o evento. A província de Misiones, na Argentina, também usa a votação eletrônica. Mesmo assim, a secretária do Tribunal Eleitoral de lá ficou surpresa ao ver a segurança das eleições brasileiras. É muito importante, porque nós, em Misiones, no Tribunal Eleitoral, também está fazendo o que voto eletrônico similar ao que faz vocês, mas não na mesma dimensão, mas com um produto próprio, ao igual que o Estado do Brasil. É muito digno de observar isso aqui e participar nesta possibilidade deste teste de segurança. E ainda nessa edição, na semana em que se lembra a luta feminina pela igualdade, até a Mônica, aquela das historinhas em quadrinhos, entra na mobilização. Ela é feminista desde que foi criada há 55 anos, mas hoje, para enfrentar os meninos, ela usa uma arma bem diferente do coelhinho de pelúcia.